Fala galera, tudo bem? Estou aqui hoje novamente para mais um bate-papo, hoje com o nosso amigo Eduardo Tavares. Edu, bem-vindo, Edu. Antes de Valeu, poder André. tá abrindo aí para ele, eu queria passar dois recadinhos bem rápidos aí para vocês, galera. O primeiro deles é que são mais de 80 palestras que estão rolando essa semana para esse mercado de agências e consultorias digitais. Como vocês não vão estar conseguindo acompanhar todas elas, porque algumas acontecem de forma simultânea, a gente está disponibilizando até o dia 28 de fevereiro para que vocês consigam assistir isso aí depois. Então, quem não conseguiu se agilizar para poder assistir essa semana, tem mais alguns dias para poder pegar na sequência das próximas semanas. E o segundo recado é que está rolando um sorteio durante essa semana, vai acontecer ele na sexta-feira, às 19 horas, dentro do Instagram da Clint, para poder estar sorteando um livro, que o nome é Mentropia, do Estevão Soares, e também um ingresso para o Digitalks Expo desse ano. Quem quiser participar, basta fazer um stories, marcar, pode ser agora durante esse bate-papo meu e do Edu, com a hashtag SMV2020, beleza? Edu, tá contigo, cara, conta um pouquinho aí sobre quem tu é e se apresenta aí pra galera. Bem-vindo, negão. Valeu, André, valeu, galera aí da Clint, pelo convite, parabéns pelo evento, a iniciativa. Bom, eu sou paulistano, publicitário, estou há 6 anos morando aqui em Floripa. Antes de vir, eu passei alguns anos, quase 10 aí, trabalhando em agência de marketing digital, à frente de contas, fazendo gestão de contas, né? E aí, vindo para Floripa, entrei num processo seletivo da RD lá em 2014, era pequenininha, tinha 50, 60 pessoas, e me falaram de uma vaga de Customer Success, se eu queria participar. Bom, me explica aí o que é isso. Aí, a hora que ela me explicou, cara, eu quero, gosto, é o que eu já venho fazendo, é muito parecido, né, porque eu já lidava muito com clientes. E aí, em 2014, entrei no time da RD, fiquei lá na operação de CS 3 anos e meio, cheguei a liderar um dos times que cuidava dos canais, que são as agências, como a Clint, né, por bastante tempo ali. E saindo da RD, eu fui para a Softplan, onde eu fiquei à frente da operação de CS do SAG ADV, que é um SaaS para gestão de escritório de advocacia. Fiquei 2 anos lá, até que outubro do ano passado fui para a Movidesk, onde eu estou hoje, com o papel de evangelista de CS. Falar muito sobre CS, né? Então tenho rodado Brasil, visitado bastante coisa, fazendo workshop, participando de eventos. E em paralelo eu já vinha fazendo muito disso, né? Então lá em 17, quando eu estava saindo da RD, eu criei o blog Customer Success Brasil, onde eu contava o que eu estava fazendo, os projetos, enfim, falava sobre isso. E aí no começo do ano passado, junto com o Scaf, o Bento e a Hobbs, 2 deles já estão participando aqui do evento também, né? A gente lançou o ClienteCast, que é um podcast que chega a 1 ano agora, com mais de 30 episódios, também falando muito sobre CS, com convidados muito legais. Dou aula na CS Academy, que é uma escola de Customer Success, e participo aí de eventos e tudo mais que tem relação com CS. Resumindo, o Edu é um dos caras mais fodas nessa área de CS do Brasil. Já está ainda mais voltado para esse mercado de agências, né? Trabalhou muito tempo dentro dessa frente, trabalhou na RD, teve contato aí com as principais agências aí da RD, acabou se relacionando com muita empresa legal e agora tem viajado o Brasil todo aí, tem feito contato com empresas de tudo quanto é área. Porra, Edu, muito legal poder estar batendo esse bate-papo aqui contigo. A gente já se conhece já faz um bom tempo, para a gente é uma enorme satisfação, tenho certeza que vai ser muito produtivo para a galera que está nos acompanhando. Cara, o tema do nosso bate-papo aqui é CS, marketing e vendas, alinhados para entregar sucesso. Muito a gente ouve falar sobre o alinhamento entre marketing e vendas e também do alinhamento entre vendas e o próximo passo, que é o atendimento, CS, enfim. Cara, marketing, vendas e CS, fala um pouquinho pra gente sobre como é que tu enxerga tudo isso, conversa um pouquinho aqui com a gente sobre essas 3 frentes aí, como é que elas se alinham, como é que tu enxerga tudo isso. Sim, claro. Bom, hoje
todo mundo aí está falando de pôr o cliente no centro da operação, no centro da estratégia, foco no cliente. Lá na Movidesk tem na parede lá o nosso propósito de tornar o mundo customer-centric. E aqui a gente está falando de 3 áreas, mas esse alinhamento tem que ir além delas, né? Então tem que estar no DNA da empresa, tudo que a empresa está fazendo, a gente olhar para o cliente. Mas essas 3, elas são cruciais, né? Porque é a partir dali que o cliente chega na empresa, a gente consegue botar novos clientes para dentro de casa, fazer a empresa crescer, onde gera receita. São 3 discursos que tem que estar com uma sinergia muito grande, né? Então, por exemplo, que cliente que tem mais sucesso com o nosso produto, o nosso serviço, com a nossa solução? Isso hoje, quem mais tem essa informação é a operação de CS, né? Que está ali fazendo a gestão desses clientes e acompanhando diariamente todos eles para ver se de fato eles estão tendo sucesso. Então, por que CS não volta lá para o marketing e fala, ó, esse aqui é o perfil de cliente que mais tem fit com a nossa empresa? E esse outro perfil aqui, ele não tem. Então, se a gente puder não botar esse cliente para dentro, melhor. Porque acabou, né? Hoje a gente tem dados sobre tudo. Achar que todo cliente está valendo, botar para dentro, e de repente você traz uma empresa que não tem fit com o teu produto, e com o tempo isso vai ficar evidente e não vai ter como continuar, e você teve um custo de aquisição para trazer, e o cliente vai ficar 1, 2 meses, não vai nem se pagar e vai embora, né? Então, desde lá do marketing, CS já pode atuar, mesmo que, assim, tem empresas que a gente conhece aí que são referência em atendimento ao cliente e não tem um time de CS. Então, talvez muita gente que está ouvindo a gente não tenha ali uma operação de CS, mas isso não importa. Então, o Nubank é um caso desses, não tem lá uma operação de CS. E fala em experiência do cliente, sucesso, e, enfim, encantamento, acho que é uma das primeiras empresas aí que todo mundo lembra, né? Então, como que o negócio funciona tão bem? Porque todo mundo entende muito bem quem é o cliente que faz sentido para a nossa empresa, quem tem resultado com a nossa empresa, com a nossa solução, e é atrás desse perfil de cliente que a gente tem que ir. Então, vender... Porque o vendedor tem meta, né? Eles têm que vender, tem que pôr para dentro, chicote estralando ali. Se deixar, ele vai vender para todo mundo. E não está errado, né? É o papel dele, vender. Se chega alguém querendo comprar, ele vai vender. Se ele não tiver informações como esses exemplos que eu dei. Então, o time de CS aí, em vez de reclamar do vendedor, vai lá e ajuda ele a entender para quem vender e para quem não vender. Muito bom, cara. Poxa, eu me lembro que na época que a Clint atuava enquanto agência, volta e meia, eu e o George, que era o meu sócio, que é o cara que tocava a frente comercial da Clint, a gente discutia com relação a isso. Uhum. Ele via alguém que demonstrava qualquer interesse que ele imaginasse, opa, aqui tem venda. Cara, ele queria vender custe o que custar. Uhum. Não tem essa. Eu vou vender, eu vou botar... O André, o dinheiro está aqui na minha frente, é só a gente pegar. E aí depois, na hora do vamos ver, eu dizia para ele, poxa, vamos trocar de função? Eu vendo para qualquer um, sem nem pensar, e aí depois tu tens a responsabilidade junto com o time de dar conta de entregar e fazer com que esse cliente fique dentro da nossa casa e que a gente tenha lucro com esse cliente. Porque, porra, dentro da agência, os primeiros 3, 6 meses é muito investimento de conhecimento do cliente, de adaptação de rotina, de processo. A equipe conhece o cliente conhece a equipe, e, cara, é muito difícil ter resultado nesses primeiros meses de trabalho. Uhum. Agora, a partir do momento que as coisas vão ficando mais azeitadas, a operação vai tendo uma margem de lucro melhor, e é aí onde a gente precisa manter o cliente dentro da casa. E se a gente vende de qualquer jeito, somente faz aquilo que o vendedor quer, que é bater a meta dele sem pensar no amanhã, é aí que mora o perigo. Uma coisa que eu costumo dizer aqui dentro, e a gente demorou para poder aprender isso, foi duro a gente aprender isso, mas, cara, pior do que não vender é vender errado. É melhor não vender, é melhor parar, desenhar o perfil ideal do cliente,
com a área de atendimento, conversar com a equipe que faz a gestão do projeto, que faz a gestão das tarefas no dia a dia, para poder entender qual que é o perfil de cliente, segmento, às vezes até, pô, será que o cliente que eu vou lidar no dia a dia, será que ele tem um perfil que a galera vai ter uma sintonia? Será que, pô, o cara é legal? Será que ele é um cara que cobra mais criatividade? Ou será que ele cobra mais prazo? Eu tenho isso aí muito bem alinhado? Faz total sentido. Cara, o que tu tens de dica prática, assim, para poder fazer esse alinhamento? Eu vi ali, putz, vamos conversar lá com a equipe de produção, que vai conversar com o marketing, aí o marketing conversa com vendas. Tem algumas dicas aí que a gente pode trazer para a galera sobre essa questão do alinhamento? O time de CS tem muitas informações, né? Hoje tem muitos times que já usam softwares para fazer gestão da base de clientes, então a todo momento dados estão sendo gerados. Então, se você tem um software, uma empresa de software, você sabe quem que está acessando, quando, por quanto tempo ficou lá, que cadastro que ele fez, que ele assistiu, se for tiver vídeo, em que momento do vídeo que ele parou. Então, tudo isso já existe, né? Talvez você ainda não tenha os dados, porque você ainda não consegue coletar, mas ele existe. Então, começa a pedir ali para o teu time de produto, desenvolvimento, que são dados bem importantes para começar a ter esse tipo de entendimento. E a partir daí, fazendo análises, claro, né, a gente falou muito ali de sucesso. Então, primeiro ponto é entender o que é sucesso para o teu cliente, né? Então, antigamente as empresas definiam o que era sucesso para o cliente. Meu cliente é tal segmento, e esse segmento eu sei que eles buscam esse tipo de resultado. Então, vou fazer um produto para entregar isso. E era assim, né? Hoje não. Hoje você testa, tem MVP, você pode fazer um monte de coisa ali para cada vez mais entender o teu público e perguntar para ele, de fato, por que você procura o meu produto? Eu procuro porque eu quero economia de tempo, eu procuro porque eu quero mais controle dos dados financeiros da minha empresa que eu não tenho, procuro porque eu quero vender mais, enfim, infinitos motivos. Quando você entende por que os teus clientes te procuram, você consegue olhar para a base e ver se de fato eles estão alcançando aquilo que eles te disseram lá no começo. E aí você vai ver perfis de cliente que conseguem, perfis que não conseguem, que tipo de comportamento tem os clientes que conseguem, que tipo de comportamento tem os que não conseguem. Você começa a buscar padrões, né, entre sua base de clientes e entender que sim, existe um perfil ali que é o perfil ideal, né? A gente fala muito em ICP, que é o Ideal Customer Profile. Então, pode acreditar que tem um. Tua empresa dificilmente atende todo mundo sem critério nenhum da mesma forma. Então, como que você consegue criar rituais para tirar essa informação só ali da operação de CS, clientes, atendimento, enfim, o nome que você estiver dando para isso, né? E levar para as outras equipes. Pode ser na reunião dos gestores, pode ser uma vez por mês ali que você reúne algumas pessoas-chave dessas equipes. Você pode fazer um relatório e enviar por e-mail, fazer uma apresentação, fechamento do trimestre, vai lá, OKRs, apresenta para todo mundo, fazer um vídeo, enfim. O que você tem que garantir é que as pessoas saibam que isso existe. Então, a partir desse momento que você falou que tem um perfil ideal, depois você vai poder lá na frente cobrar por que aquilo não está sendo seguido, se a gente já entende que perfil A a gente tem que ir atrás, perfil B não. Se você cuidar disso, se você ficar com esses dados só para você, depois você não consegue ir lá e perguntar, né? Por que está sendo feito dessa maneira e não dessa, porque ninguém sabe, né, o que tem que fazer. Então, é ter o papel que está em posse aí dos dados dos clientes, ajudar o restante da equipe a também ter esse entendimento. Muito legal, cara. Poxa, tu falasse um pouco sobre essa questão aí dos dados e, pô, aconteceu uma situação agora acho que foi em novembro, dezembro mais ou menos, aqui dentro da Clint, onde a gente fez a conexão de uma empresa com uma agência, aconteceu o match, elas fecharam o negócio, andou 45 dias mais ou menos da parceria e a empresa nos procurou, dizendo, poxa, olha só, Clint, não estou curtindo o trabalho da agência,
Isso aqui foi o escopo que foi contratado, essa foi a ideia, essa é a proposta e esse é o contrato. E, cara, até agora eles não cumpriram. A gente está aqui em 45 dias, isso aqui já era para ter acontecido e até agora não aconteceu. Eu estou extremamente insatisfeito e com a agência e, cara, estou a ponto de querer cancelar o contrato com essa agência. A gente tentou interferir, andou mais um pouquinho, cara, deu 15 dias, 2 meses de trabalho, a empresa nos procurou e disse, cara, não quero mais, estou cancelando agora o contrato com a agência, e aí a gente já aproveitou para poder estar estimulando coleta de dados. O que a gente fez? Dentro da Clint, hoje, uma das coisas, quando acontece o match entre a empresa e a agência, a gente disponibiliza para a empresa poder estar avaliando a agência, com relação a prazo, qualidade, criatividade, comprometimento e proatividade, e junto com isso dá um breve depoimento, para poder, seja positivo ou seja negativo. Quando isso aconteceu, a empresa ela deu notas baixas para aquela agência e de forma pública expôs a opinião dela. A nossa intenção com isso aí gera um gráfico que está à disposição de outras empresas para que futuramente tenham interesse em contratar aquela agência. Essas informações também estão à disposição da agência, mas também estão expostas de forma pública. E, cara, o insight que a agência teve foi, meu Deus, eu não posso mais fechar cliente a partir da Clint, porque senão o cara vai falar mal de mim e aí, meu Deus, eu não vou conseguir novos clientes. E, cara, a nossa intenção é recolher dados para poder tanto fazer com que a agência possa melhorar aquilo que ela não está trabalhando ou que o cliente não está vendo da melhor forma possível e também fazer com que os novos clientes contratem aquela agência de acordo com aqueles dados que outros passaram. E não, putz, eu vou sair e me esconder porque o cliente não está feliz. Inclusive, uma das nossas intenções, evolução de produto agora para os próximos meses, é poder fazer com que a própria agência convide os seus atuais clientes para que eles possam seguir esse processo de avaliação constante. Será que está legal? Será que não está? Às vezes, aquela empresa ali ela é muito chata com prazo, mas ela não liga tanto para o ponto criativo, ela é mais comprometida. Putz, se tu me falasse que aquilo ali ia estar pronto, aquilo ali tem que estar pronto. Sim. E, pô, ela não é tão criteriosa com relação a alguns pontos de avaliação, putz, dos criativos, de uma landing page que foi criada, ela não liga muito para isso, ela dá mais liberdade para a agência, contanto que ela cumpra prazos. Se eu sou um cara que poxa, sou muito chato com prazo e eu vejo lá que essa agência tem nota 3, por exemplo, poxa, cara, eu vou priorizar, às vezes, uma que tem nota 5, mas que a qualidade, a criatividade também não precisa ser lá em cima. Pode ser uma nota 4, até mediana ali numa nota 3. Sim. Então, poxa, o recolhimento dessas informações, e mesmo que não seja através da Clint, mesmo que seja de forma periódica, eu estar entendendo, pô, como que meu cliente está, ele está feliz, ele não está, eu ter aquelas ações ali, tu comentou um pouco ali sobre, poxa, será que no atendimento do cliente, não é toda empresa, e aí tu deu o exemplo do Bank, que tem uma área de CS lá dentro. Mas, cara, não quer dizer que toda empresa não precisa pensar como o que é o sucesso do meu cliente. Uma coisa que tu falasse ali, que, putz, a Hobbs também comentou, o André também falou sobre isso, cara, é tu perguntar para o teu cliente o que é sucesso para ti. Poxa, é fácil. Não é possível que uma ligação, uma conversa eu não consiga descobrir. Cara, olha só, a gente vai trabalhar junto, no final das contas, eu preciso fazer um monte de coisa, tá aqui. É um monte de entrega que eu tenho que te fazer. Com qual objetivo? Quando tu vai me dizer, estou feliz, estou muito satisfeito, poxa, se eu souber isso, todas as minhas ações vão ser destinadas... Expectativa. Porra, meu Deus do céu, tá ali, o cara me falou que era isso. Imagina que no final das contas eu possa dizer pro cara, olha, o teu objetivo é esse, nesse mês as ações que a gente fez para poder conseguir chegar aqui foram essas. No mês seguinte, olha, melhorou 5% dentro daquilo que a gente conversou se comparado com o mês anterior. Poxa, fica muito mais fácil do que somente, putz, faz ali o operacional, faz uns blog, post, entrega uns posts nas redes sociais, coloca uns anúncios no ar, mas sem eu saber o que meu cliente quer, fica muito difícil de eu conseguir realmente entregar o sucesso para ele, porque nem eu sei, às vezes nem ele sabe, eu preciso descobrir essa informação. Muito legal, cara. Com relação a dados, assim, a gente falou aqui de alguns dados com relação a satisfação e tudo mais.
Tem outros dados que tu julga interessante que as empresas, as agências, essas consultorias precisam ficar de olho com relação à vida do cliente ali dentro do negócio? Uhum. Você falou um aí, né, de indicação. Então, hoje o NPS está em alta, né? Todo mundo fala de NPS, para lá e para cá. Até pegando um pouquinho aí do que você disse, eu já vi casos de empresa não querer fazer o NPS por medo do que vai vir de resposta. Ah, vão falar mal da gente. Cara, é besteira, né? Isso é uma oportunidade de você melhorar exatamente o ponto que você trouxe aí. Então, você tem o privilégio de um cliente teu poder te dizer como que você pode ficar melhor. E você não quer fazer isso, é ruim, né? Então, o NPS, que é uma métrica aí de lealdade, ela diz muito sobre potencial de crescimento, né, do teu negócio. Então, qual que é o perfil de cliente que te indica mais? Então, o que aconteceu com ele ali que ele te indica? Ele teve sucesso? A questão do prazo? Enfim, que levou ele a te indicar? Que perfil de cliente que você retém mais, né? A gente fala em CS, o churn é uma métrica que está a todo tempo aí, né? Então, por que tem cliente que fica 3, 4 meses e outros ficam 2, 3 anos, 5 anos? Inclusive, foi pensando dessa forma, assim, que lá em 1996, a Ventive resolveu criar a primeira operação de CS para olhar para pós-venda ali, porque que alguns clientes se comportavam de maneira tão diferente uns dos outros, né? Ativação do cliente, quem trabalha com software, ou algum, não necessariamente precisa ser software, mas se você tem um critério de ativação, que é o que é o mínimo que o meu cliente precisa fazer para que ele veja valor ali na minha solução e coloque ela no dia a dia dele, comece de fato a usar, né? Que ele comece a ter aquele primeiro engajamento. Então, qual o perfil de cliente que ativa mais? Então, depois você cruza a ativação com o churn. Então, esse que ativa mais, ele fica mais também? Ou ele fica menos? Então, você começa a olhar para essas coisas, engajamento, né? Então, ele utiliza lá o meu produto uma vez por dia. E tem o outro que utiliza uma vez por semana. Tem diferença no resultado depois? Eles pagam mais, eles ficam mais. Você é um consultor, você tem lá um banco de horas. O cliente consome hora, todas as tuas horas ele consome ao longo do mês. Tem cliente que sobra hora, tem cliente que falta hora. O que tem essas diferenças, né? Então, começar a olhar para isso, que você vai ver qual que é o perfil que faz mais sentido. Então, quando a gente fala CS, tem algumas métricas que são principais, que todo mundo acaba utilizando quando está olhando para um tipo de operação dessa, mas na tua empresa você pode criar um indicador que faça sentido. Então, voltando ali para o exemplo de software. Nos últimos 15 dias, quantas vezes o cliente realiza determinada ação? Aí a outra empresa, olha, nos últimos 10 dias. Então, o que faz sentido para cada um, né? Então, tenta buscar esses comportamentos. Uma forma que te ajuda, separa lá os teus clientes que têm mais sucesso, aquele cliente lá que se alguém quiser contratar a tua empresa e pedir para falar com o cliente, você vai passar o contato desses caras aí, que são os que estão voando. Pega os que são desengajados, que não estão utilizando ali a tua solução, e pega alguns ex-clientes também, que já cancelaram. E tenta encontrar padrões nesses 3 grupos. Provavelmente você vai encontrar. Às vezes, dentro do grupo, você vai ver outros grupos surgindo. E a partir daí, você começa a entender quais que são as características ideais que os teus clientes têm, e você ajuda ele ter comportamento, né? Então, qual é o comportamento que você pode ajudar ele ter cruzado com as características dele que vai resultar num sucesso maior. Tá? Então, essa parte de dados, para quem gosta aí, é meio que sem fim, né? Você quebra a cabeça, você puxa um daqui ou dali, vai cruzando, Excel o tempo todo. Muito legal, cara. Poxa, essa questão ali que tu falou, e acho que é muito prático para as agências, pode ser muito prático. Poxa, da minha carteira de clientes, vamos pensar, sei lá, eu tenho 30 clientes, e eu tenho aqui 1/3, 10, que são
que estão felizes, que estão satisfeitos e que a gente gosta de trabalhar com eles também. Pô, como que eles se comportam com relação aos outros? De quanto em quanto tempo eles interagem com a gente? Por quais canais eles interagem com a gente? A gente visita eles presencial ou a gente faz online? A gente apresenta relatório semanal, a gente apresenta quinzenal, mensal ou trimestral? Qual é a diferença entre um e outro? Legal também a ideia ali de criar grupos que tu deu, de tipo, poxa, vamos pegar aqui os 10 menos engajados, os 10 mais engajados, vamos pegar a galera que já saiu e vamos analisar de forma histórica como eles se comportaram. Esses que já saíram, tem alguma semelhança com os mais engajados ou com os menos engajados? Poxa, acho que fazer essas análises aí, planificar tudo isso aí e descobrir a diferença entre um e outro para poder pegar a parte positiva de cada um deles, para a gente poder tentar replicar para aqueles clientes que já estão ativos e tentar também desenhar uma jornada para os novos que vão vir. Poxa, se a gente já sabe que a gente descobriu aqui que os clientes mais engajados seguem esse caminho aqui, poxa, vamos fazer com que isso vire processo, vamos desenhar essa jornada e fazer com que todos os novos sigam esse mesmo caminho. Acho que, porra, muito legal, cara. Gostei da dica, tenho certeza que a galera vai poder colocar na prática exatamente isso aí que tu falasse. Isso da jornada é o principal, né? É o caminho das pedras. Então, como que eu consigo replicar o bom comportamento dos clientes de maior sucesso na minha base inteira? Se você conseguir isso, só tem um resultado, né? Que é sucesso total. Na certa, né? Poxa, eu tava vendo outro dia eu não me lembro de onde que foi, cara, que eu vi esse dado que 5% de retenção pode representar de 25% a 30% de crescimento no negócio. E às vezes o cara tá tão preocupado em só vender, e esquecendo de que dentro de casa ele precisa trabalhar e fazer o papel dele bem feito, porque, cara, isso pode representar um incremento no faturamento absurdo se eu fizer com que o cliente permaneça, né? Tem uma pesquisa da Gartner que fala que 80% da tua receita futura vai sair de 20% dos seus atuais clientes. Caramba, então, meu Deus. Cara, reter cliente, o Kotler já falava há muito tempo, né, que é muito mais barato do que trazer novos. E hoje a gente pode vender mais para o cliente que já está lá. Então, esse caminho, ele é mais fácil, porque o cliente que está ali, ele já te conhece, ele já testou tua solução, ele já sabe um monte de coisa. A chance dele botar mais dinheiro é muito maior. O novo, você vai ter que passar por todo o processo ali de encantamento, convencimento, apoio, ensinar, treinar, enfim, fazer um monte de coisa. O novo é custo, né? Porque tá dentro do custo de aquisição CAC, de né? cliente. Poxa, total, né, cara? E Verdade, uma coisa assim, essa parte de dados, o mais importante são as perguntas que você vai fazer, né? Então, que tipo de pergunta que você faz para ir atrás da resposta? E a resposta vai te ajudar a ter esses entendimentos, mas o teu cérebro, as perguntas que vão sair de lá de dentro que vão dizer se vai vir coisa boa ali ou não. Verdade, cara. Bom, e cara, como é que eu tenho alguma forma de garantir que o alinhamento entre essas três áreas, marketing, vendas e CS, aconteça? O que tu pode dar de dica pra gente nesse ponto? Pode ser um acordo, né, de várias formas. Se você quer documentar isso, existe os SLAs, né, que é os acordos de passagem de um para o outro. É bem comum, eu tenho visto muitas empresas criarem. Então, o marketing tem que cumprir uma série de critérios para poder passar aquele lead para o time de vendas. E a mesma coisa do time de vendas para pôr ele para dentro de casa, né, para fechar a venda com o cliente. E para construir um documento desse, para formalizar, nem que esteja, cara, escrito na parede ali, qualquer coisa, mas essas informações vão sair desses dados que você analisou, né? Conforme a gente falou até agora aqui. A partir do momento que você enxerga que tem um perfil claro que é o que a gente tem que buscar e todos os outros a gente tem que evitar até colocar para dentro, formaliza e checa. Então, o seguinte da cadeia ali, geralmente, é o responsável por checar, né? Então, o time de vendas olha ali no, sei lá, no CRM que ele utiliza, tem todas as informações que precisa, beleza, vou marcar uma reunião com esse cara aqui para começar a fazer o processo de venda.
fechou a venda. O time que recebe ali o atendimento CS, pós-venda, enfim, quem for, vai olhar para falar se está dentro dos critérios. O ideal é que isso uma hora não precise mais ser feito, porque todo mundo vai tomando consciência, né? O vendedor ele vai ver assim, cara, esses clientes aqui que eu vendo dentro do SLA, eles ficam muito mais, eles pagam mais lá na frente. Esses outros que eu ponho aqui não dá certo. Se você conseguir também vincular alguma coisa ali no, por exemplo, acho que até a gente já antecipando alguns assuntos aqui, como fazer valer, né, o SLA. Em vendas, é comissão, né? Os caras são movidos por comissão, então é padrão, Corta. maioria. Assim, ó, você não precisa, não necessariamente você corta, mas como que eu sou dessa opinião? Como que a gente incentiva o bom comportamento em vez de punir o que não é bom, né? Então, Achei que já ia mandar cortar a garganta do cara, já ia mandar enforcar, e cortar a comissão era o pior dos problemas. Mas concordo contigo, bem mais legal a gente reconhecer quem está fazendo direito, né? Mas, cara, complementa aí, exatamente. desculpa te interromper. Não, é isso aí mesmo. E aí você reconhece, pô, você premia o cara lá do marketing que gera os leads mais qualificados, o vendedor que bota os clientes mais alinhados para dentro, e assim vai indo, né, na cadeia toda. Com certeza os outros, no mês seguinte ali, também vão querer, pô, ele ganhou um troféu, ganhou um reconhecimento lá na frente da empresa, ganhou uma viagem, um jantar. Então, que tipo de coisas, estímulos que você pode utilizar na sua equipe para ajudar nessa conscientização de que não é tudo igual. Tem coisas que são melhores, que são essas que a gente está indo atrás, e outras que não são. Muito legal, cara, muito legal mesmo. Essa forma mesmo de, putz, não, eu não preciso punir, o que eu preciso é mostrar de que, cara, quem tá fazendo bem feito tem mais benefícios, tá sendo reconhecido, porra, legal demais, e isso dá para fazer em todas as áreas, né? Todas, né? O Muito massa CS, mesmo, cara. você punir o CS por causa do churn, às vezes ele nem teve chance de falar com aquele cliente, ou Sim. é um problema no produto, bug, e aí o CS é descontado pelo churn, enfim. Começa a gerar um motim isso aí. Com certeza, É com certeza. perigoso. Com certeza, vai virar uma revolta, daqui a pouco CS tá lá querendo bater na galera de produto ou na galera de venda, porque não tá fazendo o trabalho da forma como deveria, e putz, se eu premio aquele que tá fazendo o melhor trabalho, que tá conseguindo reter mais cliente, mesmo sabendo do problema do produto, quem sabe, poxa, como é que ele tá encontrando maneiras para poder fazer com que o cliente fique aqui junto com a gente, poxa, muito legal. Cara, Exatamente. assim, para a gente fechar, qual que tu acha que é o maior benefício de fazer com que essas três áreas estejam alinhadas dentro do negócio? Juntando, né, isso tudo que a gente falou, por que a gente não faz um esforço enorme para vender só para quem de fato tem sucesso com o que a gente está vendendo? Talvez, provavelmente, né, quando você tiver esse critério, você vai ver que a tua possibilidade de mercado vai diminuir, porque sua régua subiu, né? Então você tem mais critérios. Mas se você puser um esforço maior nessas que ficaram, a hora que a coisa rolar, que você trouxer os clientes para dentro, depois isso se paga de uma forma muito melhor, muito mais rápida, né? E, por exemplo, o marketing, de repente, trazendo os leads mais qualificados, quando ele passa para o time de vendas, vai facilitar muito o trabalho do vendedor, muitas vezes porque aquele lead ele está mais maduro, ele já entende mais o produto, porque ele já pesquisa sobre isso, ele tem de fato aquele problema. Você pode encurtar o tempo de venda. Então, o vendedor faz uma reunião de 1 hora para fechar uma venda, de repente ele começa a fechar em meia hora. E aí, se você consegue fazer esse tipo de coisa, você aumenta a taxa de conversão do funil ali de venda para cliente, sem aumentar uma pessoa no time de vendas e sem aumentar a geração de leads do time de marketing. Então, são alguns ajustes que você consegue fazer que muda o foco, né? Então, o vendedor fala, eu não estou vendendo porque marketing não está gerando lead. Não necessariamente, né? Então, tem várias coisas ali que a gente pode ajustar. E a hora que a gente começa a olhar para a jornada, para a cadeia toda lá, da primeiro contato até lá na frente, entender como tudo isso está se correlacionando,
todo mundo sai ganhando, né? Então, depois o CS pega um cliente muito mais alinhado, então ele precisava ficar lá 4 horas, 4 reuniões de 1 hora com o cliente explicando como é que usa, por quê, às vezes você tem que convencer o cliente por que ele tem que continuar, ele acabou de entrar. Então, isso tudo você começa a tirar, né? E baixa o estresse, conflitos, aquelas picuinhas que fica de um time com o outro, o vendedor só pensa em vender, e aí eu que me ferro depois, enfim. Coisas que a gente sabe aí que acontece. Então, isso ajuda muito. E aí, um ponto muito, muito importante é que todo mundo tem esse entendimento, né? Então, existe aquele SLA, garante que todo mundo sabe dele, porque a partir do momento que você garantiu isso, você cobra as pessoas. Enquanto você não tiver certeza que a pessoa sabe, você pode estar cobrando ela por algo que ela não faz ideia o que é. Então, principalmente aí para os líderes, esse papel, essa garantia aí, quem tem que ter são vocês. Coloca o combinado na parede, se for preciso. Na parede, escreve ali e fala, tá lá, lembra? A pessoa falou alguma coisa que não está de acordo, você só aponta para a parede e ela olha, é verdade, daqui a pouco fica automático o negócio. Né? Incrível, cara. Porra, Edu, muito legal, cara, sensacional. Só posso, assim, te agradecer pelo convite, te agradecer aí pelo bate-papo, com certeza foi muito legal, foi legal para todo, acredito que foi legal para a galera que está acompanhando a gente, tenho certeza que, para mim, para o nosso dia a dia aqui da Clint, só de a gente poder estar conversando aqui vai fazer com que eu dê alguns passos, com que eu mude algumas coisas da forma como eu estou atuando, ou que eu envolva mais gente para poder me ajudar a enxergar como fazer esses combinados, como trabalhar o SLA entre todas as áreas da melhor forma possível. Então, cara, foi muito legal mesmo, de coração, brigadão. Para a galera, cara, que quiser tá te acompanhando nas redes sociais, se quiser interagir junto contigo, ClienteCast e tudo mais, passa os contatos aí para que a galera possa te seguir, possa acompanhar aí essas comunidades, esse material que tu trabalha aí constantemente, por favor. Claro, rede social eu tô só no LinkedIn, pode procurar lá Eduardo Tavares, tem o ClienteCast e o Customer Success Brasil também no LinkedIn, a página, clientecast.com ou qualquer plataforma aí de áudio, customersuccessbrasil.com, o blog, csacademy.com.br e a movidesk.com, que agora a gente tem o Movidesk, que é um helpdesk, e também estamos lançando o Movie Journeys, que é um produto para as operações de CS. Resumindo, não tem faculdade de CS no Brasil, mas ela está toda junto com o Edu. Resumindo, é isso, cara. Galera, para a gente poder fechar, vou relembrar ali os 2 pontos que eu trouxe no início. O primeiro deles é que são mais de 80 palestras, algumas vão estar acontecendo de forma simultânea. Quem não conseguiu acompanhar essa semana vai ficar até o final desse mês, até o dia 28 de fevereiro. E o segundo ponto é que está rolando um sorteio no Instagram da Clint. Para poder participar e concorrer a um ingresso para o Digital Xexpo esse ano e também ao livro do Estevam Soares, Uma Entropia, basta poder fazer um stories, pode ser agora mesmo durante esse bate-papo meu e do Edu, e marcar com a hashtag SMV2020, beleza? Edu, valeu, obrigadão pelo papo, galera. Até valeu, André. Tchau. Até, um abraço.